Fala pessoal, tudo bem? Eu sou André Augusto e hoje nós vamos para mais um vídeo da nossa série Assinatura de Deus. E o que eu quero trazer para você hoje nesse vídeo é sobre um hormônio mais conhecido como o hormônio do amor. Aí você pode estar falando assim, André, que negócio é esse de hormônio do amor? No seu canal você fala sobre fé e ciência e agora você vem com esse negócio de hormônio do amor. Pessoal, vocês vão entender tudinho, por isso que eu tô falando que tá dentro dessa série certinha, que é a Assinatura de Deus. Daqui a pouco, roda a vinheta. Então, pessoal, para falar sobre esse hormônio do amor, primeiro a gente precisa refletir em algumas passagens bíblicas. Vamos refletir em duas. Uma, Jesus falou lá em João 13:34, que a gente deve amar uns aos outros como Ele nos amou. E lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala que para nada servem os dons se a gente não tiver muito amor. Não é isso mesmo? Então, olha, quando o Senhor estava lá arquitetando, quando o Senhor estava lá planejando toda a nossa estrutura, nossa bioquímica, estruturando lá, pensando no nosso sistema circulatório, o nosso sistema respiratório, o nosso sistema endócrino, isso, o nosso sistema endócrino, aquele que produz hormônios. Então, quando ele estava pensando assim, olha, quando eles estiverem amando o seu próximo, quando eles estiverem fazendo aquilo que eu falei que eles devem fazer, vai pingar um hormônio lá que vai resolver muitos problemas da vida deles. Então é por isso que eu vou falar aqui sobre esse hormônio do amor. Esse hormônio também, pessoal, ele foi muito até estudado pelas empresas de farmacêuticas para poder desenvolver artificialmente. Mas olha, esse hormônio ele se chama ocitocina, isso mesmo, ocitocina. Ele é produzido lá na região do nosso cérebro chamada como hipotálamo e ele é armazenado na hipófise, isso mesmo. Olha, essa ocitocina ela é responsável por vários sentimentos, várias sensações como prazer, a motivação, o humor. Ela também é essencial durante o parto. Isso, você mulher que está nos assistindo, quando você teve o seu parto, o seu organismo ele produziu a ocitocina justamente para quando o seu bebê chegasse ali você sentisse, né, aquela sensação maravilhosa. E quando você também está amamentando, o seu organismo ele produz a ocitocina. Então por isso quando você está amamentando é uma sensação maravilhosa, por isso que a mãe ela deve amamentar para ela poder estreitar esse laço, esse afeto com o seu filho. Quando nós estamos amando o próximo, nós estamos produzindo essa ocitocina. Então, essas empresas de farmácia, elas estudaram muito, fizeram muitas experiências. Olha, é lógico que eles sempre usam ali os ratinhos. Então, tinha um rato conhecido como o rato da pradaria, não da padaria, da pradaria. Esse rato, ele tinha um nome assim bem estranho aí, o nome científico dele, que era o Microtus oxosgaster. Isso mesmo, este rato, ele é um rato monógamo. O que é? Ele não é bígamo, ele é monógamo. Então quer dizer o quê? Que ele tem apenas uma fêmea. 5% dos mamíferos apenas são monógamos, que tem apenas uma fêmea e sua fêmea morrer, ele nem arruma outra, ele só tem aquela. E os demais 95% dos mamíferos, dos outros ratos, os primos, né, deste rato da pradaria aí, eles são promíscuos, eles são polígamos, eles têm várias e várias ratinhas. Então, quando foi medir os níveis de ocitocina, este rato da pradaria, esse rato que é monógamo, esse rato que é caseiro, que ajuda a ratinha a cuidar dos seus filhos e tudo mais, ele tinha um nível de ocitocina elevado no seu sangue. E quando se pegou uma ocitocina artificial e aplicou nos ratos promíscuos, aqueles ratos que tinham, né, várias ratinhas, estes ratos se tornaram monógamos, se tornaram ratos mais fiéis, e isso mesmo. E falando sobre fidelidade, também fizeram testes com homens. Então pegaram ali uma quantidade, né, de homens e colocaram eles dentro de uma sala com mulheres atraentes. E essas mulheres atraentes estavam ali, né, socializando com aqueles homens, e os homens que tinham mais nível de ocitocina eram homens que estavam mais distantes dessas mulheres. Aqueles que não tinham ocitocina eram homens que estavam mais próximos dessas mulheres. Ruth Feldman, se eu não me engano, em 2012, ela também selecionou cerca de 60 casais
E esses 60 casais, eles mediram a ocitocina de todos eles. Passaram-se 6 meses, voltaram, né, a medir novamente esses casais, apenas 36 casais ainda estavam juntos. E aí, medindo, né, a ocitocina, justamente esses 36 casais eram os casais que tinham mais níveis de ocitocina, né, no seu sangue. Também lá em Zurique, na Suíça, foi estudado, né, a respeito de DRs, né? Então a gente sabe que quando a gente está falando aí, por exemplo, de discussão de relacionamento, é um caso muito complicado. E esses 300 casais que foram selecionados foram feitos, né, analisados, fizeram as experiências também artificiais com a ocitocina. Então perceberam que os casais que tinham níveis de ocitocina elevado ou que fizeram algum tratamento artificial com esse hormônio, eles tinham menos problemas de DR. Porque a gente sabe que existe um hormônio chamado cortisol, que ele é o contrário. O cortisol ele é do estresse. Então quando você tem muita ocitocina, a ocitocina faz reduzir a quantidade de cortisol. Então automaticamente você tem comunicações mais positivas, tem menos problemas. Então é algo mais passivo, nada muito assim estressante. Então, mais uma vez, provou-se que os níveis de ocitocina no sangue, ele pode melhorar a vida, né, o relacionamento de um casal. Agora tem um caso interessantíssimo de um economista, ele nem é médico, economista e professor, e ele lançou também um livro chamado A Molécula da Moralidade, que ele fala justamente sobre essa molécula do amor, que é o hormônio do amor. Então ele pegou ali alguns alunos que não se conheciam. Então ele pegou esses alunos e fez dois grupos. Um grupo ele administrou ocitocina e o outro ele não, normal. Então o que ele fez? Ele criou um jogo no computador e ele falou assim, olha, para cada... deu $10 para cada um. Esse economista, o nome dele é Polzak. Esse homem, ele deu esses esses $10, né? Ele deu $10 para cada um e falou, olha, o jogo é o seguinte, se você der a quantidade de dinheiro que você der para outra pessoa do seu grupo, essa pessoa vai receber 3 vezes mais. Então ela pode até te devolver. Então se essa pessoa desse $10 para a outra receberia 30. Como ela já tinha 10, ela ficaria com 40. E ela ainda poderia devolver para você 20. E aí os dois ficariam, né, com mais de $10 no caso que eles receberam. Então fez esse jogo, então a pessoa poderia doar ou não, ficar com seus $10, né? Ou ela poderia até pensar, eu vou dar esses $10, talvez a pessoa ganhe lá e até, né, fique feliz e talvez até me devolva metade e a gente ganha, né, o dobro. Então o que aconteceu? Foi feita essa experiência, no final dessa experiência foram avaliar o grupo que tinha, né, índice de ocitocina mais elevado, que foi administrado esse hormônio artificialmente, ele foi o grupo mais próspero, onde teve mais doações. E a tese de Polzak é o seguinte, ele diz que países que têm maior índice de confiança nas pessoas são países mais prósperos, são países que têm uma incidência de relacionamento melhor, relacionamentos bons, isso é bom para os negócios. E ele fala também sobre um círculo virtuoso, a pessoa gera ocitocina, aí essa pessoa ela causa o quê? Empatia pelas outras pessoas, e a empatia também gera a moralidade, e a moralidade ela gera confiança, e quando você tem essa confiança na tua pessoa, o seu próprio organismo, que ele faz? Ele produz mais ocitocina. Então se ele produz ocitocina, ele volta novamente nesse ciclo. Ocitocina, empatia, moralidade, confiança. Ocitocina, empatia, moralidade, confiança. E foi isso que Polzak ele constatou, esse círculo virtuoso da ocitocina. Então, pessoal, a ocitocina também ela é boa para vários casos. Por exemplo, ela tem poderes na regeneração muscular, regeneração óssea, ela atua também na memória, na neuroplasticidade, ela atua em doenças cardiovasculares, ela atua no câncer de próstata, câncer do ovário, câncer de mama,
tem mais coisa, ela pode também ser utilizada no autismo, onde as pessoas têm uma pouca comunicação, uma socialização, então você se torna mais sociável. Então, para alguns graus de autismo leve, utilizam também esta ocitocina. Só que, pessoal, a gente está falando aqui, é lógico que tem gente que não produz ocitocina, então a medicina, a ciência, ela ajuda administrando, mas para você que às vezes leva uma vida normal, não tem problema com a sua geração de ocitocina, o seu hipotálamo, a sua hipófise, ela está normal, então você pode gerar a ocitocina, você não precisa de fazer nenhum tratamento artificial. Então, para essas pessoas, a gente precisa de exercer funções, exercer atividades que façam gerar essa ocitocina no nosso corpo. E porque se você fizer, por exemplo, um excesso de uso de remédios desse hormônio ocitocina, vai gerar o quê? Uma dependência química, talvez uma alergia, talvez alguma infecção, e tem alguns efeitos colaterais, sim, todo remédio tem. Mas nós estamos falando aqui justamente daquilo que o Senhor criou para nós. O Senhor nos deu esta molécula, este hormônio, justamente para nos regenerar, justamente para gerar prazer quando nós fizermos o quê? Coisas boas. E existem 5 formas para a gente poder gerar ocitocina naturalmente no nosso corpo. E essa primeira forma é justamente o contato físico. Quando nós abraçamos, quando nós fazemos carinho, ou quando nós recebemos carinho, o nosso corpo ele gera ocitocina. Quando nós fazemos boas práticas, quando nós abençoamos as pessoas, quando a gente ajuda, doa ao próximo, sem esperar nada em troca, o nosso corpo ele gera ocitocina. A pessoa que recebeu essa bênção, recebeu essa doação também gera nela ocitocina. As pessoas que estão vendo esse cenário de generosidade, ela também recebe a ocitocina. Amamentar também gera ocitocina. Ter uma alimentação saudável de frutas, verduras, legumes também gera ocitocina. E por último, essa quinta forma é a adoção. Quando você adota alguém, quando você adota um animal, quando você não quer dizer adoção até mesmo de um filho, mas adotar uma pessoa para cuidar dela, né, para discipular ela, você gera ocitocina não em você, só em você, mas nela também. O Senhor é perfeito. Então, quando ele pensou nessa molécula, quando ele pensou nesse hormônio, ele falou assim: quando os meus filhos estiverem fazendo, né, aquilo que eu ensinei para eles, a amar o próximo, o seu corpo vai gerar um hormônio que vai cuidar, que vai regenerar, que vai deixar ele cada vez mais feliz. Então, pessoal, você que assistiu esse vídeo, que gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, curte os nossos vídeos e assista toda a nossa playlist que nós temos aí, playlist falando sobre fé e ciência, mais de 30 vídeos. Temos aí a Assinatura de Deus, temos até aí o Evo e o Zé Augusto. Você quer ouvir falar sobre fé e ciência de modo divertido? Então acesse aí Evo e Zé Augusto. Que Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo.